folks. Como pensar em inglês? É possível pensar em inglês durante o aprendizado da língua? O que é necessário para pensarmos em inglês? Muito frequentemente, em cada língua, existe uma maneira diferente com a qual as pessoas se expressam. Muitas vezes, de língua para língua, as pessoas usam estruturas diferentes, palavras diferentes para expressarem a mesma coisa. Pensar em inglês, então, é saber como que os falantes nativos da língua expressam determinadas ideias. Se você é um nativo da língua portuguesa e está aprendendo inglês, você pode usar a ferramenta, o português, para começar a aprender a língua. Nada te impede de fazer isso e os resultados serão excelentes. A maioria das estruturas do português é passível de tradução correta, satisfatória para o inglês. Vamos pegar algumas frases simples como exemplos. Se eu quiser dizer em inglês, esta mesa é grande. O pensamento do brasileiro e o pensamento do americano, do inglês, do australiano é o mesmo. A sequência de pronome, verbo, objeto e complemento é a mesma. Esta mesa é grande. This table is big. Então vocês vejam que numa frase simples como essa, é possível simplesmente traduzirmos cada palavra de uma língua para outra e no final a ideia será passada claramente. Uma outra frase: meus irmãos e minhas irmãs trabalham muito arduamente. Eu posso pegar cada palavra e passar para o inglês. My brothers and my sisters work very hard. Então vocês percebem que é possível pensar de uma só forma, tanto numa língua quanto na outra. Vamos pegar uma outra frase. O que vocês estão fazendo? Ops! Vai haver uma pequena mudança aí. Em inglês eu diria, o que estão vocês fazendo? Numa pergunta eu diria em inglês, what are you doing? Eu vou inverter o pronome com o verbo. Então em português eu tenho o que vocês estão fazendo e em inglês o que estão vocês fazendo. Então para pensar em inglês você simplesmente tem que saber dessa inversão. Uma vez que você faz essa inversão, você está pensando em inglês. Falando em inglês ou não. Você pode falar em português pensando em inglês. O que estão vocês fazendo? Eu estou pensando em inglês. O que estão vocês fazendo? Eu posso pensar em inglês e falar em inglês. What are you doing? Então, pensar em inglês é ter consciência, é saber o que você não pode simplesmente traduzir. Traduza tudo. Fique à vontade para fazer todas as traduções, mas descubra aquelas que você não pode fazer. Por exemplo, para perguntar quantos anos você tem? Eu não vou dizer how many years do you have? Bad, isn't it? Eu tenho que pensar em inglês. Em inglês, eu pergunto, como velho é você? Quanto velho é você? How old
are you? Alright? Ok? Então eu não posso traduzir essa pergunta, por exemplo, quantos anos você tem? O falante da língua não pensa assim nessa situação específica. Uma vez detectada essa diferença, você passa a pensar em inglês nessa frase, nessa situação. Ok? Eu não pergunto onde você nasceu, não existe esse verbo nascer em inglês. A ideia, o americano, o falante da língua, tem o verbo nascer como passivo. Eu pergunto, onde foi você parido? Where were you born? Onde foi você parido? Então você, não existe o verbo ativo, nascer, onde você nasceu. Ok? Onde você foi parido? Eu fui parido em Curitiba. I was born in Curitiba. Ok? Uma outra diferença curiosa quando falamos em pensar em português, pensar em inglês, é quando fazemos uma pergunta no presente em inglês. Por exemplo, você trabalha aqui? Eu não posso dizer simplesmente you work here. Eu tenho que pensar em inglês. E quando eu penso em inglês, eu sei que eles usam o verbo fazer para perguntar no presente. Faz você trabalhar aqui? Do you work here? Do you work here? Do, to do, é o verbo fazer e é usado como auxiliar nas perguntas no tempo presente. Nas negativas também usamos o verbo do junto com a partícula not para dizermos não. Do not, don't, no presente. Então, para eu dizer eu não trabalho aqui, pensando em inglês, eu vou dizer eu faço não trabalhar aqui. I do not, I don't work here. É claro que é mais fácil você simplesmente incorporar don't como não no presente e usar, mas agora eu estou falando de como pensar em inglês, se é possível pensar em inglês, o que é pensar em inglês. Pensar em inglês é saber que estrutura usar, que ordem de palavras usar quando falamos uma outra língua. Então você percebeu que pensar em inglês não é tão difícil como parecia. Você apenas tem que saber a estrutura que o nativo da língua usa em determinadas situações. And voila! Okay? Thank you.